Ok, estamos começando. Ei, Abides, consegue me ouvir? Queridos, eu quero acenar para todos. Ei, conseguem me ouvir direitinho? Dá pra ver? Tudo bem? Boa noite. Ei, para todos que estão chegando. Você viu, marida? Passei até o batom. Maravilha. Olha aí, o Léo chegou, nosso convidado. Vamos lá. Só um pouquinho que a gente está conectando aqui. Ei, Léo! E Léo? tá dando certo? Deu uma cavadinha. Tô aqui. Ei, então tá bom. Então vamos lá. Deu certo. Tava esperando você chegar, vamos começar. Essa é a primeira live aqui do Fórum de Teatro Maceió. A gente resolveu abrir essas lives com o intuito de fazer uma formação política, né? Muito importante nesse momento, mas importante sempre, né? E aí eu gostaria de iniciar. Meu nome é Ana, para quem não me conhece, sou atriz, performer, formada aqui na Universidade Federal. Trabalho dentro das artes da cena há alguns anos. Vamos pular essa coisa de anos, né? Acho que o mais importante aqui é a construção, né, que a gente está fazendo aqui agora. Acho que meu currículo pessoal, hoje eu falo pelo fórum, então eu vou ler aqui um pedacinho, né, da nossa apresentação, né, para falar um pouquinho do que é o fórum. Então, o Fórum de Teatro Maceió, em sua presente configuração, é um fruto de um processo de articulação de inúmeros trabalhadores do teatro que vem se reunindo nessa última década. Tudo começa lá no Abrace ao Teatro Deodoro, né, um ato que conquistou a reabertura desse teatro em 2009. De lá para cá, esses artistas vêm se articulando, né, e hoje, a exemplo do que a gente tem na articulação dos trabalhadores das artes da cena pela democracia e liberdade, que é a ATAC e a Pavio, a gente também tem essa organização aqui, essa representação, sendo que nesse caso, né, de uma categoria mais específica, que somos os trabalhadores do teatro. A gente agora, nesse momento, volta a se articular, né, há uns 2 meses já, né, antes da pandemia, a gente já estava se articulando e já estava começando a entender, né, que precisamos ter representantes na política, precisamos entender politicamente o nosso fazer artístico, e sobre isso que a gente veio conversar aqui hoje um pouquinho, né, Léo? Léo é da ATAC e eu gostaria que ele se apresentasse aqui também. Ah, sim, eu sou componente da ATAC também e do Fórum, que hoje aqui represento. E aí trouxe esse companheiro maravilhoso aqui para abrilhantar a nossa conversa. Por favor, querido, se apresente para a gente. E Ana e todo mundo que está acompanhando, queria primeiro agradecer esse convite do fórum. É uma alegria sempre poder trocar com companheiros de ofício, né? Principalmente nesse momento em que a gente está isolado, né? O isolamento ele não é só sentido do ponto de vista afetivo, de estar longe da família, dos amigos, mas também profissionalmente, num momento tão difícil, né? A gente se sente sozinho às vezes, refletindo sobre o que vai ser do futuro da nossa profissão. Então, agradeço demais essa oportunidade. Eu sou o Léo Lessa, de Belo Horizonte, sou artista de teatro, também há algumas décadas, quase duas. Na verdade, um pouquinho mais de duas, comecei bem jovem.
E, enfim, já tive um grupo durante 15 anos chamado Grupo Teatro Invertido. É, e integro e integrei várias movimentações relacionadas à luta pelas políticas para as artes, para o teatro, para a cultura, né? Eu acho que tem três movimentações assim que são muito relevantes na minha trajetória. Uma primeira é o movimento Nova Cena, que é um movimento parecido com o que eu compreendi que é o Fórum de Teatro de Maceió, era um movimento de artistas e grupos de teatro de Belo Horizonte, lá pelos idos de 2008, e depois também uma atuação forte no Redemoinho, que foi um movimento nacional de grupos e espaços de teatro, aí já na perspectiva nacional. E hoje a gente tem a ATAC como também um movimento muito relevante que eu acho que reúne um pouco os resquícios de toda essa trajetória de articulação nacional. Eu tenho experiência também como gestor na área de cultura. Eu fui coordenador durante 10 anos do Galpão Cineorto, que é o Centro Cultural do Grupo Galpão, aqui em Belo Horizonte. Tive uma passagem pela Funarte, pela direção do Centro de Artes Cênicas, durante a segunda gestão do ministro Juca Ferreira. Então, fiquei lá por 1 ano e meio, né, até o fatídico golpe. E depois disso, eu retornando para Belo Horizonte, dessa experiência na Funarte, eu me integrei a uma movimentação aqui de Belo Horizonte, chamado Muitas pela Cidade que Queremos, que lançou uma campanha coletiva com 12 candidaturas à vereança, uma delas da atriz, diretora, que é a Cida Falabella, que foi uma das vitoriosas, junto com a Áurea Carolina, nesse pleito eleitoral. E desde então, desde 2016, a gente constrói um mandato coletivo hoje nas três esferas. A gente tem uma deputada federal, que é a Áurea Carolina, uma deputada estadual, que é a Andréia de Jesus, e duas vereadoras, a Cida Falabella, que é a nossa vereatriz, como a gente chama aqui, e a Bela Gonçalves. Então, é um mandato coletivo nas três esferas, a gente trabalha numa perspectiva integrada, e a cultura é uma flecha que atravessa todas as lutas que esse mandato faz. E hoje, na construção do mandato, eu integro uma equipe específica para responder pelas demandas de política cultural também nas três esferas. Então, um resumo da minha apresentação. Maravilha. Olha só, hoje como a gente veio aqui falar dessas articulações, né, e perfeita sua formação aí nos traz muita coisa para aprender. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem está aí nos assistindo, sobre o que é a ATAC, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouco desse lugar, né, da articulação nacional e como a gente se entende lá e como a gente propõe, né, ser, e aí se puder dar uma emendada, né, na importância de entrarmos aí nessa construção política, né, nós artistas. Então vamos desenvolvendo aí, pedir para começar pelo ataque. O que é ataque, Léo? Começar do presente é sempre melhor, né? Porque é o que está pegando fogo na nossa construção diária. Sim. A Ataque, como é algo muito novo, como eu disse, ela também é uma articulação que está construindo a sua identidade. Nós começamos a nos comunicar, vários fazedores de teatro, dança e circo, logo depois, né, da fatídica eleição desse governo Bolsonaro, que é um inimigo da cultura, todos muito preocupados com o que seria do nosso segmento, né, logo depois desse episódio triste da nossa democracia. E ali a gente começou a sentir a necessidade de que era preciso amadurecer posicionamentos conjuntos em âmbito nacional, né, conectar uma rede de fazedores e de ativistas das artes da cena em diversos locais do país. E isso foi em muita conversa, muito amadurecimento, chegando num encontro presencial realizado em dezembro do ano passado, em Brasília, e enfatizou esse encontro pensando por rede. A leitura tem a sua maior força nos territórios onde a ataque está vinculada. Então, eu vejo que as conexões com fóruns de teatro, associações, cooperativas, movimentos locais, é onde está
o grande aporte de construção de pensamento da ATAC. Eu acho que ela é uma flecha para, de alguma forma, projetar narrativas comuns em âmbito nacional e que possa, de alguma forma, orientar o nosso discurso coletivo. Mas ele precisa ser construído nessas bases. Então, para mim, hoje é uma leitura rápida do que eu vejo que a gente vem construindo na ATAC. Muita gente nos pergunta, né, como fazer parte, como se integrar. Eu acho que a gente tem uma perspectiva de que a gente precisa se apegar nesse momento no que nos une. Então, a ATAC tem trabalhado com agendas muito amplas, né? Primeiro, a defesa da liberdade e da democracia, que eu acho que não pode sair do nosso horizonte, né? Não só como trabalhadores das artes, mas como cidadãos, né? O que a gente vê acontecendo e só se acirrando não pode nunca estar fora da nossa dimensão de luta. Então, acho que essa é a primeira bandeira, ela já é muito agregadora. Quem acredita na defesa da liberdade e da democracia já é parte da ATAC. E aí, é claro, quem está construindo as lutas nos seus territórios em defesa de políticas em âmbito federal para as artes, para o teatro, para o circo, para a dança e para a cultura, eu acho que já faz parte da ATAC. É claro que tem um grupo que se reúne há mais tempo, que pensa estrategicamente, que constrói os discursos, as campanhas, né, o conteúdo dos materiais. E eu acho que tem uma novidade também, que é essa nossa articulação em redes sociais também, que apesar da virtualidade é uma forma da gente se aproximar e fazer conteúdo circular por esse país gigantesco que a gente tem com muita rapidez. Então eu vejo também a ATAC como um instrumento de megafonizar as nossas lutas. Nós, pelo menos até então, né, não nos pretendemos ser uma entidade, um movimento representativo, nós não temos uma hierarquia interna, um conselho, um comitê, é tudo muito horizontal, a gente tem se organizado em GTs de trabalho, mas os conteúdos são construídos a partir do acúmulo que vem dos territórios, do que a gente está percebendo na ponta, que é onde a gente faz o teatro acontecer, né? Sim, é legal pontuar também a coisa que vem sendo pensada, né, essa forma de fortalecer essa capilarização da ataque, né? Porque, bem como o Léo falou mesmo, né, lá dentro da ataque as discussões e as construções são todas horizontais e lá a gente se enxerga como um lugar de megafonizar, eu acho esse termo fantástico, de megafonizar o que está rolando nas construções. Então, aqui no Fórum de Maceió, né, onde a gente constrói, né, dia a dia, né, esse embate com o poder público, o nosso espaço, nossos direitos, luta por eles, né, a gente tem lá como um lugar para que isso alcance mais visibilidade, e esse revés também está sendo pensado, né, um modo do que a gente pensa lá também chegue mais rápido e escoe, e a conversa daqui também chegue lá. Então, essa conversa aqui também, em algum momento aqui mais para frente, a gente vai abrir para conversar, até para ir afinando um pouco mais. Eu queria que você falasse por dentro, assim, um pouquinho da Gabinetona, né? Essa construção tão importante, assim, essa questão de a gente conseguir ter artistas nos representando, né? Que são quem entende o nosso ofício mesmo, né? Por dentro, não nos vê como uma alegoria, né? Que complementa alguma coisa. A gente sabe da importância, né, do nosso fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção, e aí se puder chegar em como a gente anda agora, ou partir disso, enfim. Né? Acho que a Mas, Gabinetona é importante falar, e como andam as PLs hoje, né? Para a gente ter um pouco, voltar aqui para o que a gente está vivendo agora, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. massa. É até bom porque o termo megafonizar é um termo que a gente adotou como um dos nossos principais verbos de ação na Gabinetona. Ele é de autoria de uma companheira indígena, a Avelin Buniacá, que integra a nossa equipe. E é isso, a Gabinetona também é principalmente um espaço institucional de megafonização das lutas populares. Como eu disse, a gente trabalha em 3 esferas e hoje nos parlamentos, né, nos poderes legislativos
e a gente tem a pauta da cultura como uma pauta central, né? Não só no âmbito institucional, parlamentar, na construção e no acompanhamento de projetos de leis. Muita gente acha que o trabalho de um parlamentar é só propor, redigir leis, mas a gente descobriu nessa experiência prática, e principalmente em função do contexto político, que a gente também tem uma importância muito grande na contenção de danos, né? Ou seja, mudando projetos que podem ser nocivos para as lutas populares, fazendo audiências públicas para estimular a participação social e megafonizar, visibilizar, tornar transparente aquele espaço, né, que é tão difícil de compreender para o cidadão comum. E a gente também trabalha com projetos. Então, assim, a Gabinetona também é um mandato que não é só reativo à agenda parlamentar, ela também se coloca de forma ativa nas construções com a sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da Gabinetona, um grupo de teatro, que são as diferentonas. São 5 assessoras, né? Então, elas são contratadas pelo mandato para trabalhar com o teatro. Uma das bases do trabalho é o teatro do oprimido, também fazendo uma releitura, né, à luz dos tempos de hoje, do que foram as formulações do Augusto Boal quando ele foi vereador na década de 90 no Rio de Janeiro, né? Ele, inclusive, lançou um livro sobre o teatro legislativo, que é uma das nossas referências. E esse grupo também propõe intervenções, trabalha com o Teatro Fórum, discutindo temas relacionados aos debates legislativos. Temos um projeto de letramento étnico-racial a partir da construção com os povos e comunidades tradicionais, que é o Indianiza BH. Temos uma série de ações ativas, vamos dizer assim, que não são só reações ao trâmite legislativo. E a gente trabalha, né, nessa perspectiva integrada, então a gente tem uma divisão, uma organização interna que a gente chama de mapa de lutas. Então, cada agente da Gabinetona, a partir da sua trajetória individual de luta, se coloca nesse mapa. Como eu disse, eu integro o mapa de lutas de políticas culturais, e aí tenho outras companheiras desse mapa, em que a gente vai desdobrando os temas ali dentro e pensando tanto na incidência legislativa, nas 3 esferas, quanto na nossa provocação e mobilização com a sociedade. Enfim, a gente tem lutas que são que fazem parte de eixos estruturantes, né? Então, a luta feminista, a luta antirracista, a luta anti-LGBT-fóbica, a luta pelo direito à cultura e educação, a luta pelo direito à cidade e várias outras agendas interseccionais dessas pautas são, vamos dizer assim, a base em que a gente pisa no nosso trabalho lá dentro da Gabinetona. Eu vi aqui, enquanto você Cara, falava, enquanto você falava, eu acho que deu um panorama interessante, né? Eu acho bem interessante ressaltar essa colocação que você faz de vocês não ficarem só reagindo à pauta, né? Mas ter esse lugar propositivo, né? Estar ativos, né? Propondo pautas, isso é maravilhoso, assim, acho que é por esse norte mesmo que a gente deve caminhar. E aí, pegando esse gancho, eu vou só. Já fizeram uma pergunta aí, eu anotei, né? A Ticiane fez uma pergunta, eu anotei, mais para frente a gente vai abrir para responder, né? E perguntas. Então, quem tiver mais para frente alguma pergunta, segura aí um pouquinho, que está difícil eu acompanhar aqui os dois. É minha ó, estreia aqui nesse negócio, a minha apesar também, de eu velha nunca de fiz guerra, live. Tô né? assistindo tanta Estamos nos live que agora desvirginando hoje aqui. é, Mas, Léo, vamos voltar aqui, eu porque queria se só deixar, complementar, né? Por favor. porque você pediu que eu fizesse um gancho também com essa dimensão, né, dos trabalhadores das artes. E esse também foi um impulso, vamos dizer assim, original, na proposição, primeiro, de uma candidatura, né, e, claro, depois dessa candidatura vitoriosa, na construção da Gabinetona, né? E eu acho que isso se correlaciona com o ataque também. A gente precisa reiterar na sociedade, em função do momento que a gente está vivendo, que nós somos uma classe trabalhadora, né? Que a gente se integra a esse universo dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, né? Eu acho que não está muito nítido nesse momento que a gente está vivendo como é
que os trabalhadores das artes da cultura precisam de políticas e de um olhar específico. E a gente entende também que chegou um tempo da gente ocupar esses espaços institucionais, né? Foi assim com a nossa decisão de lançar uma candidatura de uma mulher da cultura, do teatro, porque, né, a gente sempre teve, historicamente, muitos parceiros importantes que falavam em nome da cultura, que faziam um trabalho muito relevante pela cultura, mas alguém da cultura, né, como é o caso da Cida, que não só sendo atriz e diretora, é também uma mulher que tem 40 anos de trajetória antes de virar vereadora no teatro, né, isso dá um outro significado para a nossa atuação. Sim, E esse claro. significado que está relacionado com o nosso papel na sociedade. Ocupar o parlamento, como vários segmentos de trabalhadores já fazem isso, né, há muito tempo, como os trabalhadores da educação, enfim, os trabalhadores da saúde têm uma trajetória que vem do movimento sindical e que ocupam, né, espaços muito relevantes no parlamento. Levar os trabalhadores da cultura para esse espaço é também disputar naquela arena política, né, em que são tomadas as principais decisões relativas ao povo, essa voz, né? Então, isso a gente tem feito lá na Câmara Municipal, desde o início, né? Porque as duas vereadoras eleitas vinham da cultura. A Áurea Carolina também foi uma cantora de hip hop, hoje ela já não atua mais no hip hop, mas ela vem, né, da cultura hip hop, então tem uma experiência na área cultural e agora leva isso para o Congresso Federal, né? Ela também tem uma atuação que parte desse lugar, de quem conhece a realidade da quebrada, que produz cultura e que sabe que a cultura salva vidas, né? E é importante mesmo esse movimento, né? Realmente, assim, eu queria que você falasse um pouquinho das ações, né? Bom, vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho das ações. Melhor, vamos seguir na gabinetona. Vamos falar das PLs? Pode ser? Vão dar uma Pode, atualizada aí no pessoal, no que anda eu acho acontecendo que aí nessas PLs, né? eu acho que em termos práticos é até uma conexão desse Só uma trabalho coisa, que eu claro, quando você indique onde a gente pode acompanhar, que eu acho que isso é uma informação que vale ser publicizado, né? A gente sabe que tem sites e tal, então, isso aí. sim. Essa então é uma conexão, né, dessas duas frentes de trabalho que estão muito prementes aí no meu dia a dia, né? Essa articulação com a ATAC como ativista do teatro, da cultura, e esse acompanhamento que a gente faz dentro das casas parlamentares, né? Então vou falar um pouquinho do que a gente tem acompanhado lá no Congresso Federal. É importante falar para todo mundo que a Áurea está de licença maternidade, então, por isso ela não é autora de nenhum dos projetos de lei, mas a gente continua trabalhando na assessoria, enfim, acompanhando e colaborando via o nosso trabalho dentro do gabinete. A gente tem hoje 3 construções de projetos legislativos em tramitação no Congresso Nacional. Um primeiro, que é uma construção puxada pela deputada Benedita da Silva, que é presidente da Comissão de Cultura. Ela, junto com vários parlamentares dessa comissão, começou uma construção de um projeto de lei que propõe ações emergenciais para esse campo, para o campo da cultura. Então, a gente tem lá uma série de medidas. Uma primeira, e talvez a mais relevante, era a renda básica emergencial para os trabalhadores da cultura. Esse é um ponto que foi superado com uma articulação feita pelo senador Humberto Costa num projeto que acabou de ser aprovado no Senado, que inclui os trabalhadores das artes e da cultura na renda básica emergencial. Então agora só falta o Bolsonaro sancionar e é uma vitória muito importante, inclusive do ponto de vista simbólico, né? Ter os Sim, com certeza. trabalhadores das artes e da cultura na lista dos segmentos profissionais que Sim. estão em situação de vulnerabilidade é um marco mesmo para a gente seguir a nossa luta aí então em torno dos outros projetos de lei. Então, nessa articulação desse projeto, que é o projeto 1075, de autoria da deputada Benedita da Silva e outros parlamentares, a gente tem ali uma série de
isenções, né, benefícios relacionados à tributação para entidades e empresas da área cultural, né, o que legalmente se chama de uma moratória, que os tributos federais não sejam cobrados para entidades. A gente está falando aí, então, de grupos, de empresas produtoras, associações culturais. A proibição do corte de energia elétrica, telefone, de serviços básicos dessas entidades, para que elas possam continuar produzindo seus conteúdos e se organizando virtualmente, né? A gente sabe que é fundamental para que o trabalho não pare, a gente ter essa possibilidade de se comunicar aqui, a gente precisa de internet, de luz e de água, enfim. É, A gente também tem ali nesse projeto de lei uma outra ação importante, que é a proposição de que recursos dos programas de fomento federal possam ser antecipados, então os projetos que já estão aprovados possam já receber o recurso para começar a pagar suas contas, mesmo com a sua execução posterior, né? E também o investimento em editais específicos para a produção de conteúdo via internet, né? Para todas as áreas. Essa formulação é a base de dois projetos, do projeto da deputada Benedita, e também tem um projeto que foi construído pela deputada Jandira Fegali, que é assinado pelos líderes da oposição e da minoria, que toca nos mesmos pontos e que acrescenta um outro ponto, que é a criação de uma renda para os espaços culturais, pontos de cultura. O projeto prevê o pagamento de R$ 10.000 mensais durante 3 meses para esses espaços, né? Como se fosse uma renda básica emergencial de entidades culturais. Esse é um ponto que esse projeto, que é o 1089, agrega a esses raciocínios. É claro que a leitura de cada um vai ser o melhor para todo mundo entender, mas tem um outro projeto que eu acho que é também muito relevante, que está no Senado Federal, que é o projeto 1541, de autoria do senador Humberto Costa, que toca em pontos semelhantes aos que eu mencionei, aos outros dois, mas que tem uma novidade nesse projeto, que é a obrigação de que a União execute o recurso previsto na Lei Orçamentária Anual para o Fundo Nacional de Cultura, em função da pandemia, né? O Fundo Nacional de Cultura ele é contingenciável. Então, o governo ele não é obrigado a executar, ele pode contingenciar e é o que se faz historicamente, né? Pegar o dinheiro da cultura e contingenciar. Esse projeto de lei fala isso, não pode, precisa executar em função do que a gente está vivendo como consequência da pandemia. A gente está falando de 890 milhões, que é o que está previsto na Lei Orçamentária Anual. E ele ainda agrega um outro ponto, que é também obrigar a execução do superávit de 2019 do Fundo Nacional de Cultura. É mais ou menos o que ficou de recurso não utilizado em 2019, que são 350 milhões. Então, a gente está falando de obrigar o governo federal a investir 1 bilhão e 200 milhões de reais aproximadamente. Então, são esses 3 projetos de lei que hoje tramitam, o 1541 no Senado Federal, o 1089 e o 1075 na Câmara dos Deputados. Eles têm conteúdos muito semelhantes, isso é natural acontecer no Congresso, é do jogo da democracia que os parlamentares proponham. E uma coisa também muito saudável, que se a nossa luta for vitoriosa vai acontecer em breve, eu espero, é que esses projetos sejam apensados. Eles todos vão se juntar, então vai haver uma relatoria que vai analisar o conteúdo desses projetos e fazer um substitutivo. Pegar o que tem na avaliação dos parlamentares ali, o melhor em cada projeto, e fazer um outro projeto para colocar em votação. Então, mais do que a gente... né, essa é a minha leitura, a minha análise. Mais do que a gente defender um ou outro, eu acho que todos têm pontos muito relevantes, uma base comum, o que é muito importante, porque eu acho que é a base que nós, dos movimentos, já estamos construindo como raciocínio, né? Precisa proteger as entidades, os espaços, os grupos,
não dá para cortar água, luz e telefone, tem que isentar ou pelo menos dar um prazo para pagamento de impostos, adiantar recursos dos editais. Então, é um pouco esse o panorama do que está acontecendo lá no Congresso. A gente tem feito um trabalho de pressão via ataque, né, via os movimentos das culturas em âmbito nacional, para que a pauta da cultura seja entendida como uma das prioridades para esse momento, e internamente os parlamentares do nosso campo, aí eu posso falar da bancada do PSOL, que está totalmente engajada nisso, a líder Fernanda Melchiona, né, que é a liderança do partido lá, a bancada do PT, a deputada Benedita é uma lutadora da cultura, assim como a bancada do PCdoB também, que tem a Jandira Fegali como uma lutadora histórica da cultura, estão todas ali engajadas nessa pressão, mas a gente sabe que a gente é minoria ali dentro do Congresso Nacional, então esse engajamento precisa crescer para pressionar o Rodrigo Maia, presidente da casa, para pautar esses projetos. E aí a gente pode chegar numa conquista efetiva. Maravilha. Acho que agora seria pertinente se a gente voltasse um pouquinho para esse modo de agir, né? E aí a gente pode falar na ataque. Você estava falando aí nessa questão de pressionar. E a gente tem feito essa pressão muito por e-mail, né? E telefonando para o gabinete. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, aproveitando e falar um pouquinho sobre essas estratégias, né, que vêm sendo utilizadas na ataque para poder, né, é, receber conteúdo e poder criar esse diálogo com os parlamentares, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa estratégia de ação, pensando que a gente aqui está se construindo nesse lugar e buscando esses caminhos, né? Então, acho que é hora da gente reforçar a importância e o como, né? E que eu acho que é isso que a gente está também buscando aprender aqui nessa formação. Eu acho que nesse momento a gente tem um desafio muito grande que é para dentro, né, para dentro das forças políticas que compõem o Congresso Federal, né, de articulação política e de pressão mesmo direta aos parlamentares, especialmente aos parlamentares de centro, de direita, e que isso também se relaciona a uma disputa que a gente precisa fazer na sociedade, né? Os trabalhadores das artes e da cultura não só foram perseguidos e vêm sendo perseguidos, como foram desqualificados por um discurso totalmente fantasioso, né, de que somos mamadores das tetas do Estado, como se não fosse Sim. parte da nossa Constituição Federal a responsabilidade com o fomento à cultura, como se nós, enfim, todos estivéssemos nadando em recursos captados via Lei Rouanet, né? Eu estou falando aqui de Belo Horizonte, você está em Maceió, a gente sabe como é que esses recursos não chegam, né, fora do São Paulo. Você já E o buraco é mais isso embaixo, viu, meu amigo? Mas depois a gente fala. isso que eu ia dizer. Se aqui em Belo Horizonte são exceções mesmo a uma regra geral, a Sim. captação em âmbito federal, né, o que dirá em Maceió, no Norte e Nordeste, isso são dados históricos. Né? Eu acho que para quem está nos assistindo aqui isso não é novidade. Mas eu acho que a ataque tem essas duas frentes de diálogo, de disputa mesmo. Eu gosto desse termo. Porque a gente precisa reconquistar a sociedade, né? Reconquistar o imaginário das pessoas e falar um pouco do nosso papel. Primeiro, da nossa condição de trabalhadores, das necessidades básicas que a gente tem como todo o trabalhador brasileiro. E segundo, da nossa função. Né? A gente, apesar de toda a tristeza desse momento da pandemia, a gente está vendo como que a arte e a cultura são um dos poucos espaços de arejamento e de contato com a produção comum, coletiva, que a gente tem hoje como possibilidade. Né? Quantas pessoas, enquanto a gente conversa aqui, não estão vendo lives de artistas de música, não estão assistindo filmes, enfim. E é uma hora privilegiada para a gente falar, né, de para que é que a gente acredita estar no mundo, né? Qual é a nossa função social também nesse momento de isolamento. Então, acho que essa é uma disputa simbólica que vem atrelada a essa disputa política, né? De nos afirmar como classe trabalhadora
e que também precisa de uma intervenção do Estado, né, em função das nossas demandas e da tradução delas em políticas públicas. Então a gente vem fazendo isso pelas redes, né, a partir de campanhas, numa articulação muito forte com o artigo 5º, que é também uma movimentação que surge em função da luta contra a censura institucional que a gente tem vivido desse desgoverno. E eu acho que é isso, é visibilizar e disputar imaginário. Né? Uma coisa que a gente já faz no teatro, no dia a dia da cena, mas agora é também nessa arena política que são as redes sociais. Né? Maravilha. Nós vamos chegando aqui neste momento no meio da live. E porque tem aquela história, né? Uma hora eles mandam a gente embora para casa. Eles cortam, né? É. Aí então eu queria começar abrindo para as perguntas. Aí, bom, eu vou começar com uma pergunta que surgiu lá atrás, quando a gente estava falando, quando você começou a falar sobre ataque, né? A Ticiane perguntou, como se deu a organização da ataque. Aí eu vou falar rapidamente aqui como foi comigo, né? E aí, se você tiver alguma coisa a acrescentar, Massa. a ataque, para mim, surge a partir da ocupação do IFAM. A partir da ocupação do IFAM foram criados, né? Aqui no caso foi ocupação do IFAM, em outros lugares foi MINC, né? Enfim, os lugares de representação federal que a gente tinha em cada cidade, né? E aqui a gente, na ocupação do IFAM, nós criamos um grupo, né, de articulação desses trabalhadores das artes, com essa articulação nacional. E aí, após, né, passou essa etapa da ocupação, o Marcelo Bones me procurou e disse que estavam querendo montar um grupo, porque esse grupo de ocupação ele virou um lugar também de jogar muito meme, de se reclamar das coisas, um espaço menos propositivo, né? E Uhum. aí, nesse momento, começa a surgir a ataque como um lugar de articulação política nacional, né? E começa a ser proposto, segundo o que o Bones me falou, para várias pessoas que eles estavam vendo que dentro desses grupos das ocupações continuavam, de certa forma, ativos, né, e propositivos, então eles puxaram essas pessoas para criar essa articulação nacional, né, um espaço mesmo de discussão política, né, um espaço voltado mais para debate, tanto que a gente ficou muito tempo até proibidos de colocar meme, né? A gente não era só um espaço de debate mesmo, ali só valia falar se você tivesse algum argumento a colocar, né? Teve um tempo, e tivemos tempos de silêncios também, né? E então, assim, foi dessa maneira que a gente foi se articulando. Não sei se eu respondi, Ticiane, Léo quer completar mais alguma coisa? Falhou aí? Falta alguma. Não, eu acho que é legal demais essa sua perspectiva, porque é muito próxima da minha. Eu acho que foi um espaço da gente conectar lutadores e lutadoras que vêm construindo resistência em muitos espaços. Né? Ali na ATAC, você tem pessoas que tiveram no movimento Redemoinho, na sua fundação, inclusive. Então, a gente está falando isso de 2003, né? Há um tempo atrás. E que passaram pelas ocupações do MINC, da FUNARTE, do IFAM, né, que estiveram na linha de frente da resistência na construção dessas ocupações, e a gente foi se conectando e mantendo essa conexão ativa ali, fervilhante, até a gente ver no que isso ia dar. Né, num momento também muito confuso, muito nebuloso, de quais caminhos a política ia tomar. Né? Então a gente atravessou aí o golpe, né, as ocupações, depois o processo eleitoral, o processo do vira-voto, a gente ali trocando ideias sobre como estava sendo, até as eleições se concretizarem com o resultado tristíssimo que se concretizou, e a gente falar, vamos ficar aqui atento para a gente ver como é que nós vamos responder coletivamente. E aí eu acho que agora a gente está conseguindo construir essa resposta com muita efetividade, né, dentro das nossas limitações. Maravilha. Mais alguém, gente? Alguém aí quer fazer perguntas?
Léo, você acha que falta mais alguma coisa a gente colocar? Acho que. Eu queria que você falasse, sabe o quê? Queria que você nos Hum, contasse uma história. Quando foi que esse bichinho picou você? Eu queria que você contasse um pouco da sua construção como militante, assim. Acho que isso é uma coisa legal, assim, para a gente começar a pensar nessa relação que existe entre o fazer artístico, né, e ser um ato político, assim, sabe? é. Então, acho que é isso, assim. É, depois estão pedindo para falar sobre os mandatos coletivos. Acho que explanar um pouquinho mais sobre isso. Mas volta aí só um pouquinho, fala quando é que você entendeu a militância, né? Aí dentro da sua construção artística. Sim. Eu acho que tem o que eu consigo reconhecer na minha trajetória, que eu acho que não vai ser diferente de muitas pessoas que estão acompanhando, é o trabalho coletivo que é inerente à prática. Eu, logo da minha trajetória como artista de teatro, eu construí um grupo e ali é uma arena de construção política, né? Tendo como foco a cena, a construção, e o meu grupo sempre trabalhou na perspectiva da criação colaborativa, né? Então não éramos um grupo com um único diretor ou diretora, ali já era uma arena política, né? De construção de pensamento, de fricção de ideias, de visões de mundo, e aí, é claro, Sim, com todas as nossas referências teóricas do teatro, Brecht, Boal, só para citar, né, dois grandes pilares, e isso aconteceu dentro da universidade pública. E aí eu acho que vem, talvez, a dimensão pública do fazer. Aí, ó, esse é o livrinho que a gente publicou. Isso aí, Ana. Tá na internet, viu? Quem quiser conhecer, Grupo lindíssimo. Teatro Invertido. E isso se deu dentro de uma universidade pública que atravessou uma das maiores greves da sua história em 2001. A gente estava ali começando, eu estava começando o curso de teatro na UFMG, e aí, ao invés de ir para casa esperar a greve passar, eu e vários companheiros nos engajamos na construção da greve da perspectiva dos alunos. Então, fazendo teatro para discutir política para a educação, a importância da educação pública, e aí essas duas camadas se encontraram, e aí eu acho que foi quando eu fiz essa virada de que não existiria construção para mim no teatro que tivesse dissociada da luta pelas políticas culturais. Estão perguntando o nome do livro. O livro chama Cena Invertida, Dramaturgias em Processo, do Grupo Teatro Invertido. Está na internet. Pronto, já foi até dito, segue. Tava tentando escrever aqui, o negócio fica meio balançando, fica dando a vertigem. Segue. Tá. Mas eu acho que é isso, assim, para não me estender muito né, nas memórias, eu acho que é aí que nasce, e isso tá na minha trajetória. Inclusive, hoje eu não consigo mais atuar no teatro em função de tantas lutas no campo da política que eu acabei me envolvendo. Mas é uma escolha consciente. Eu acho que a gente, aí falando um pouquinho dos mandatos coletivos que pediram, é um exercício também de criatividade, né? Inicialmente, a gente construiu uma campanha coletiva que não era especificamente voltada para um mandato coletivo, né? Eram 12 candidaturas, 12 números na urna, cada candidatura com a sua identidade, mas dentro de uma plataforma comum dessa movimentação chamada Muitas pela Cidade que Queremos. Aí o processo se deu, é um processo incrível, tem muita coisa na internet sobre. E aí foram eleitas, então, as duas mulheres de luta pela cultura. E aí a gente inventou esse mandato coletivo chamado Gabinetona, que nessa perspectiva de algo grande, de ocupação de todos os espaços. Então, nós somos uma equipe hoje de quase 100 pessoas. Começamos com quase 40 e agora somos quase 100, porque hoje são 4 mandatos. E eles são um mandato em que a gente tem essa perspectiva de trabalho horizontal, então as decisões são todas tomadas em fóruns coletivos
A gente brinca que é uma espiral horizontal. Então, a gente tem vários fóruns, né, que as decisões vão girando ali. Às vezes elas chegam, vamos dizer, no fórum maior, às vezes elas param no fórum intermediário, mas é tudo coletivizado. Só que a gente tem, diferente de outras experiências que surgiram, 4 parlamentares respondendo institucionalmente, aí do ponto de vista mais individualizado, nessa liderança dos processos legislativos. Né? Nós não temos a experiência da co-deputada, da co-vereadora, como hoje a bancada ativista, parceiros maravilhosos de São Paulo exercitam lá, né? São 8 co-deputados, as juntas na Alep, em Pernambuco. Somos construções irmãs, inclusive a gente constrói uma movimentação chamada Ocupa Política, com outros mandatos do mesmo campo. Então é um pouco essa experiência, assim. São muitas... E aí tem um exercício de criatividade que eu me sinto muito estimulado e muito contemplado como artista também, porque a gente inventa moda o tempo inteiro. Ah, que delícia! Conta um pouquinho aí dessas ações, dessas invenções de moda maravilhosa. Então tem uma ação interessante que vem lá que faz uma conexão desse processo da campanha coletiva. Lá no início, né, a gente já tinha uma discussão dentro das muitas, que é essa movimentação, sobre o combate aos privilégios, né? Aproximar um pouco a realidade dos políticos da população comum. O que não quer dizer uma defesa do Estado mínimo, porque muita gente acha que privilégio é o Estado mínimo, né? Abrir mão do que o Estado pode e deve oferecer para as lutas populares. Então, uma discussão, que eu acho que é parte do debate público sobre os subsídios dos parlamentares, nos levou, na campanha, a comprometer um percentual do recurso, do salário das parlamentares, para doações de um fundo sociocultural. Então, as nossas parlamentares hoje doam, em média, 20% a 30% dos seus subsídios para um fundo sociocultural. Isso vem meio promessa de campanha, a gente até registrou em cartório em 2016. E aí esse recurso, né, foi sendo acumulado, e aí a gente chegou, depois de um ano, já com um valor considerável, a gente falou, e aí, agora chegou a hora da gente fazer esse recurso chegar em iniciativas socioculturais. E aí nós inventamos um negócio, estava falando de inventar moda, que chama Cefraga, que é uma gíria aqui de Belo Horizonte, a gente fala, Cefraga, Ana, lá de Maceió, a gente usa esse termo aqui. Então a gente falou assim, vamos inventar então o Cefraga, que é um mapeamento de iniciativas socioculturais. Então a gente lançou essa convocatória pública para que as pessoas se inscrevessem numa plataforma e apresentassem a sua iniciativa sociocultural. A gente teve mais de 300, quase 400 iniciativas mapeadas. Dessas iniciativas, a gente chamou pessoas da sociedade civil para conhecerem o que estava sendo apresentado e 20 delas foram reconhecidas com um valor em dinheiro vindo desse fundo. Então, cada 20 iniciativas receberam 5 mil reais como um prêmio por existirem, para seguirem, né, multiplicando Nossa, as que lutas lindo! nos seus territórios. Então, está lá no site da Gabinetona, já são 2 edições, a gente já fez isso 2 vezes e vale muito a pena conhecer. Então, essas invencionices de moda que a gente faz dentro de um Ai, espaço tão dá duro, até que esperança, dá até esperança. Assim, ah, meu Deus, tem gente fazendo coisa certa, boa, inventando de verdade. Porra! Fazendo o que a gente bastante bom. precisa que seja feito, né, Léo? É, Eu queria saber só uma coisa. Você falou do Ocupa Política, né? Ele é sim. aberto, a gente consegue ter acesso. Como é que a gente consegue ver essa movimentação aí desses coletivos, enfim, Olha só, dessas, né? tem tudo na internet, tem página, tem plataforma, mas o Ocupa Política ele é construído por 4 movimentações municipalistas, né, que é o Agora é com a Gente do Recife, as Muitas de Belo Horizonte, a Bancada Ativista de São Paulo e o Coletivo Chama do Rio de Janeiro. Então são movimentações que geraram ocupações institucionais, né, aí cada uma a seu modo,
mas a gente tem, então, como eu disse, juntas, bancada ativista, muitas, mas tem também mandatos, mandatas, como porque a maioria são de mulheres, então Mônica Francisco, Dani Monteiro, Renata Souza, não vou citar todo mundo para não esquecer, mas citei essas É, três mulheres melhor. importantes, né, sementes de Marielle, que estava na formação, né, na concepção da Ocupa Política. Marielle Franco é uma parceira nessa formulação e, claro, segue para a gente como uma inspiração, um sul no nosso horizonte. Então, está Léo. lá na Ocupa Política e a gente tem agora discutido muito dentro do coletivo, do Ocupa Política, inclusive, a ocupação institucional por agentes, por trabalhadores da cultura. A gente já tem pré-candidaturas maravilhosas que surgiram dentro da movimentação do Ocupa Política. Então, a Maria Marighella, que é uma atriz, pré-candidata a vereadora em Salvador. O Ari Areia, ator de teatro também, pré-candidato em Fortaleza, no Ceará. Então, assim, a gente também é isso, é rede, né? Encontro. E aí nós já estamos começando a querer pôr para frente essa discussão. Cultura ocupa política, né? Como disputar os espaços institucionais a partir de corpos que vêm da luta da cultura. Ai, meu coração se. Nossa, até se acalma, assim, fica feliz. Ah, Ah, eu queria. A gente está chegando no final. Temos só uns pois é, últimos estou minutos. me vendo agora. É, foi ótimo. Primeiro, logo de antes que alguma coisa aconteça, muito Corta, obrigada. imagina. Agradeço demais todos os esclarecimentos, as falas. Tenho certeza que isso é o início de um diálogo, né? Aqui falando dentro do Fórum de Teatro Maceió, nós estamos fazendo formação política e essa formação política ela começa através de lives, porque nesse momento onde a gente está discutindo um edital do Estado, onde a gente está com embates emergenciais, né, diretos aqui, e a gente não está podendo parar muito para estudar, então, para não ficar, né, sem essa formação que é tão importante. Então, eu queria que você fizesse uns últimos comentários, e dentro desses seus comentários, eu vou pedir para você dar o endereço, os endereços, assim, a gente pode ver o que está acontecendo no Ocupa Política. Tem aparecido aqui entre nós, né, pessoas que se interessam, né, e a gente vai ter uma eleição aí logo, né, esse ano, então acho que é legal essas pessoas já conseguirem se movimentar e se elas conseguirem já se conectar, quem sabe a gente já não consegue pensar mais prática e efetivamente para ocupar esses espaços por aqui também. Tá faltando vereador, né? Tá faltando, faltamos ocupar esses espaços aqui. Então, eu queria que você deixasse esse endereço certinho de como a gente pode fazer para chegar até, né, o Ocupa Política, para se formar e, enfim, ter aí um auxílio para poder sair com alguma candidatura, tomara. E as suas Tomara. considerações finais, o que você quiser, querido. Claro. Gratidão. Então, é só agradecer, espero que tenha servido para alimentar, que seja, né, as esperanças. Eu acho que a gente está num momento de muita descrença, né, muita dúvida em relação ao futuro. Eu acho que para a gente que é do encontro, do olho no olho, do abraço, tá todo mundo meio assim, preocupado. Eu estou bem preocupado com o futuro do teatro. Esse negócio de teatro pela internet eu ainda olho meio assim, falo, ai, 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 onde é que isso vai dar? Mas É, acho que tem muito a nos oferecer, então vamos explorar, mas mantendo também, né, o pé firme na luta para que a gente restaure as nossas condições de trabalho e de existência. Eu queria, né, reforçar a minha disposição de continuar conversando com o fórum, com quem acompanhou, pode me mandar inbox, eu mando os endereços direitinho. Quem quiser conhecer mais a Gabinetona, é gabinetona.org. O Ocupa Política é ocupapolitica.org e acho importantíssimo todo mundo seguir e compartilhar os conteúdos da Ataque, né, que está lá no Facebook, no Instagram também, para a gente megafonizar, seguir megafonizando tantas agendas importantes nesse momento e em todos os outros relacionados ao nosso trabalho. é isso aí. Só para encerrar a nossa live, o
a Secult, Secretaria de Cultura do Estado, lançou um edital difícil, olha a outra, um edital É de difícil. Foi. Então, a gente está lançando uma nota hoje, daqui a pouco vai ser publicada essa nota. Eu não vou começar a lê-la aqui, porque ela, de fato, a gente foi muito cuidadoso, né, e entendendo que a cultura precisa desses recursos, mas que eles têm que vir de forma efetiva. Né? Eu não posso fazer um formato de um edital de credenciamento como se a gente estivesse, né, vivendo num momento de normalidade. Nós não estamos no momento de normalidade, mesmo quando estávamos, esse edital já não nos contemplava. Então, nesse momento, onde a gente está num momento de emergência mesmo, sabe, a gente precisa que os trabalhadores da cultura sejam vistos como trabalhadores e por isso tenham acesso a um recurso que já estava destinado à pasta, sabe, não tem nada de diferente acontecendo, é só que se faça cumprir de uma maneira que de fato seja emergencial. Então, não vou começar a ler essa nota aqui, ela vai ser divulgada. Peço a todos que estão aqui na live que puderem compartilhar, megafonizar essa fala aí do fórum, porque ela é realmente importante nesse momento, sabe? A gente precisa começar a pautar, né? Acho que dentro da sua fala eu salvo uma coisa muito importante, que é não deixar o poder público sempre pautar o que nós vamos responder, né? Nós precisamos pautar também. E como já tinha sido criada uma carta antes de reivindicação, foram feitas 2 reuniões com a Secult e ela não atendeu ao caráter emergencial que estava sendo colocado ali. Então, sabe, a gente precisa agora colocar essa nota e começar a voltar para esse embate para pautar o que de fato vai resolver os problemas que a gente tem, né? Então, todo mundo que está aqui, que não segue ainda, Fórum de Teatro Maceió, Fórum Teatro Maceió, tá aqui no Instagram, estamos no Facebook também, sabe? Vamos liberar essa nota aí daqui a pouquinho. E gratidão, continuamos nossa formação, nosso bate-papo aí, né? Mais para frente. E é isso. Na próxima live, nós vamos continuar mantendo essa formação política, agora um pouco mais de perto. Né? Hoje nós estamos falando aqui sobre ataque, e a gente já citou lá no início a Pavio. Então vamos continuar nessa toada aí, né? Chamando essas pessoas importantes para a construção em outros estados. Né? Agradeço. Minha BH querida, manda um beijo para minha cidade. pode deixar, mando sim. E um beijo também aí para todo mundo de Maceió, uma cidade linda que eu quero voltar com mais calma. Passei por aí rapidinho há um tempinho atrás. Mas um Ah, beijo, merece, que aqui é muito bom obrigado pela demais. oportunidade. Valeu demais. Eu que agradeço, querido. Obrigada a todos que estiveram aqui presente. Na próxima semana, o Fórum de Teatro volta com mais uma live. Vamos nos formar politicamente, vamos ocupar os espaços, já que a gente não pode ocupar a cidade agora, vamos ocupar os espaços virtuais, né? Que de alguma forma a gente também está ocupando a cidade, né? Isso aí. Beijo. E agora?